A neta esquecida. Sofia estava chorando na cozinha, suas mãos pequenas vermelhas e machucadas pelos produtos de limpeza, quando descobri que meus sogros a deixaram sozinha por 3 horas, limpando a casa enquanto levaram a prima dela para o parque de diversões. Meu nome é Helena, tenho 45 anos, e naquele momento entendi que precisava proteger minha filha de 9 anos de uma família que nunca a aceitou como deveria. A descoberta aconteceu por acaso. Cheguei mais cedo para buscar Sofia na casa dos avós, e encontrei a porta dos fundos aberta. Entrei chamando por ela e por Dona Carmen, minha sogra, mas só ouvi soluços vindos da cozinha. Sofia estava de pé numa cadeira, tentando alcançar pratos na pia, com as mãos visivelmente irritadas pelo detergente. Sofia, o que você está fazendo aqui sozinha? Perguntei, correndo para tirá-la da cadeira. A vovó disse que eu tinha que limpar tudo antes de vocês voltarem. Ela murmurou, não conseguindo me olhar nos olhos. A Isabela foi pro Shopping Crystal com eles. Eu queria ir também, mas vovó disse que alguém precisava cuidar da casa. Isabela era a filha da minha cunhada Patrícia, 3 anos mais velha que Sofia. Sempre foi tratada como a netinha perfeita, a verdadeira herdeira da família. Sofia, minha filha adotiva, era tolerada, mas nunca verdadeiramente aceita. Lavei as mãos dela com cuidado, aplicando creme hidratante nas marcas vermelhas deixadas pelos produtos químicos. Ela permaneceu em silêncio, mas as lágrimas continuavam caindo. Naquele momento, percebi que não era a primeira vez. Os sinais sempre estiveram lá, mas eu havia escolhido ignorá-los para manter a paz familiar. Mamãe, Sofia sussurrou finalmente. Por que eles não me levam junto? Eu sempre me comporto bem. Não tive resposta. Como explicar para uma criança de 9 anos que ela estava sendo discriminada pela própria família? Como admitir que eu havia falhado em protegê-la porque queria desesperadamente que funcionasse? Quando Dona Carmen chegou com Ricardo, meu marido, e o resto da família, todos carregando sacolas do shopping e rindo alto, a atmosfera mudou instantaneamente. Isabela correu para mostrar seus novos brinquedos enquanto Sofia se escondeu atrás de mim. Helena, que bom que já chegou, disse minha sogra com aquele sorriso falso que eu conhecia bem. Sofia foi uma anjinha hoje. Me ajudou com a limpeza. Ricardo olhou para a filha e depois para mim, mas não disse nada. Ele havia aprendido há muito tempo a não questionar sua mãe. Patrícia nem sequer olhou na nossa direção, ocupada demais organizando as compras de Isabela. Saímos dali em silêncio. No carro, Sofia adormeceu no banco de trás, exausta física e emocionalmente. Olhei para ela pelo retrovisor e fiz uma promessa silenciosa. Isso nunca mais aconteceria. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, tentei conversar com Ricardo sobre o que havia acontecido. Ele estava assistindo televisão na sala, fingindo que nada de importante havia ocorrido. Ricardo, precisamos conversar sobre hoje. O que tem hoje? Ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Sua mãe deixou Sofia sozinha limpando a casa por 3 horas. Uma criança de 9 anos, Ricardo. Enquanto isso, levaram Isabela para passear. Ele suspirou pesadamente, como sempre fazia quando eu tocava no assunto da família dele. Mãe disse que Sofia se ofereceu para ajudar. Ela gosta de se sentir útil. Gosta de se sentir útil ou foi obrigada? Olha as mãos dela, Ricardo. Estão machucadas pelos produtos de limpeza. Finalmente ele me olhou, mas sua expressão era de irritação, não de preocupação. Você está exagerando, Helena. Sempre exagera quando se trata da minha família. Essa era a frase que ele usava para encerrar qualquer discussão sobre o tratamento que Sofia recebia. Era mais fácil me acusar de exagero do que confrontar a verdade sobre sua mãe. Fui para o quarto checar Sofia. Ela dormia inquieta, as mãos pequenas fechadas em punhos, como se ainda estivesse se defendendo de algo. Sentei na beira da cama e observei seu rostinho tranquilo no sono. Ela era uma criança linda, inteligente e carinhosa. Não conseguia entender como alguém podia olhar para ela e não sentir amor incondicional. Adotamos Sofia quando ela tinha 3 anos. Eu não podia ter filhos, e Ricardo, depois de anos tentando, finalmente concordou com a adoção. O processo foi longo e emocionalmente desgastante, mas no momento em que vi Sofia no abrigo, soube que ela era nossa filha. A adaptação foi difícil no início. Sofia havia sofrido negligência nos primeiros anos de vida e demorou para confiar em nós. Mas gradualmente, com muito amor e paciência, ela floresceu. Tornou-se uma criança alegre, curiosa e afetuosa. A família de Ricardo, no entanto, nunca a abraçou completamente. Sempre houve uma distância sutil,
Comentários aparentemente inocentes, que deixavam claro que ela era diferente, que não era realmente uma Matthews. Dona Carmen era especialmente fria. Tratava Sofia com educação formal, mas nunca com o carinho natural que demonstrava por Isabela. Sempre havia uma desculpa. Sofia não gostava dos mesmos jogos, não tinha interesse nas mesmas atividades, era muito quieta ou muito agitada. Patrícia, minha cunhada, era mais direta em sua rejeição. Fazia questão de destacar as conquistas de Isabela sempre que estávamos juntas, como se estivesse provando que sua filha biológica era superior à nossa filha adotiva. Nos primeiros anos, eu tentava compensar essa frieza familiar, sendo ainda mais presente, mais carinhosa, mais protetora. Acreditava que, com o tempo, eles aprenderiam a amar Sofia tanto quanto eu amava, que sua doçura natural venceria qualquer resistência. Estava enganada. A discriminação não diminuiu com o tempo. Apenas se tornou mais sutil, mais sofisticada. Sofia cresceu sentindo que havia algo de errado com ela, que precisava se esforçar mais para merecer amor e aceitação. E eu, na minha tentativa desesperada de manter a harmonia familiar, havia permitido que isso acontecesse. Deitei ao lado de Sofia e a observei dormir. Suas mãos ainda mostravam as marcas vermelhas dos produtos de limpeza. Era inaceitável. Como mãe, minha primeira responsabilidade era protegê-la, e eu havia falhado miseravelmente. Na manhã seguinte, Sofia acordou mais quieta que o normal. Fez o café da manhã em silêncio, respondendo minhas perguntas com monossílabos. Quando perguntei se estava tudo bem, ela apenas assentiu, mas seus olhos evitaram os meus. Sofia, sobre ontem na casa da vovó. Está tudo bem, mamãe. Ela me interrompeu rapidamente. Eu não me importo de ajudar. A resposta automática me partiu o coração. Ela havia aprendido a minimizar seus próprios sentimentos para evitar conflitos, exatamente como eu fazia. Você não deveria ter que limpar a casa toda sozinha, querida. Você é uma criança. Sofia deu de ombros como se não fosse importante. A Isabela estava se divertindo. É melhor assim. Estava se divertindo. Sofia havia interiorizado a ideia de que a diversão e felicidade da prima eram mais importantes que as suas próprias. Que seu papel na família era servir, não ser servida. Naquele momento, tive uma revelação dolorosa. Sofia estava replicando meu próprio comportamento. Durante anos eu havia priorizado a paz familiar acima de nosso bem-estar, ensinando-a inadvertidamente que nossos sentimentos eram menos importantes que os outros. Precisa parar. Agora. Durante o dia, comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Como Sofia automaticamente se dirigia para a cozinha quando visitávamos os avós, esperando receber tarefas. Como ela se tornava menor, mais quieta, quando Isabela estava presente. Como seus olhos perdiam o brilho durante as reuniões familiares. Também comecei a observar meu próprio comportamento. Como eu suavizava situações constrangedoras. Como eu inventava desculpas para a frieza da família. Como eu minimizava os sentimentos de Sofia para evitar confrontos. Era um padrão que se repetia há 6 anos, desde que Sofia se juntou à nossa família. E eu havia sido cúmplice dessa dinâmica destrutiva. Naquela tarde, enquanto Sofia fazia a lição de casa, decidi explorar seu quarto. Não para espionar, mas para entender melhor seu mundo interior. Encontrei um caderno escondido debaixo do colchão, cheio de desenhos e palavras escritas com sua letra infantil. As páginas me deixaram devastada. Havia desenhos da família onde ela sempre aparecia menor que os outros, às vezes completamente separada do grupo. Havia cartas para uma amiga imaginária chamada Luna, contando sobre como se sentia invisível, sobre como gostaria de ser diferente para que a família a amasse mais. Uma das cartas dizia: Luna, hoje a vovó disse que eu podia ajudar na cozinha enquanto a Isabela brincava. Eu tentei fazer tudo certinho, mas manchei o avental dela. Ela ficou brava e disse que eu nunca faço nada direito. Será que é verdade? Será que eu nunca vou ser boa o suficiente? Tive que parar de ler. As lágrimas embaçavam minha visão e eu sentia uma raiva crescendo no peito. Raiva de Dona Carmen, de Patrícia, de Ricardo por sua complacência, mas principalmente de mim mesma por ter permitido que chegasse a esse ponto. Sofia havia estado sofrendo em silêncio há anos, e eu estava tão focada em manter a paz que não percebi que estava perdendo minha filha no processo. Guardei o caderno no lugar onde encontrei e comecei a planejar mudanças. Não poderia continuar fingindo que tudo estava bem. Sofia merecia ser protegida, amada incondicionalmente, e se a família de Ricardo não podia oferecer isso, então eu limitaria nossa exposição a eles.
Quando Ricardo chegou do trabalho naquela noite, tentei conversar novamente. Precisamos reduzir nossas visitas à sua família, disse diretamente. Ele parou no meio da sala, claramente surpreso pela minha franqueza. O que está acontecendo com você, Helena? Desde ontem você está estranha. O que está acontecendo é que nossa filha está sofrendo, e eu não vou mais permitir isso. Sofrendo? Sofia está bem. Ela é uma criança feliz. Mostrei-lhe as mãos de Sofia, ainda levemente marcadas. Isso te parece normal? Uma criança de 9 anos com as mãos machucadas porque foi obrigada a limpar uma casa inteira sozinha. Ricardo olhou para as mãos da filha como se as visse pela primeira vez. Por um momento viu uma sombra de preocupação em seus olhos, mas logo ela desapareceu. Mãe disse que ela se ofereceu para ajudar. E você acredita nisso? Realmente acredita que uma criança de 9 anos se ofereceu voluntariamente para limpar uma casa inteira com produtos químicos? Ele não respondeu, mas sua postura defensiva me disse tudo. Ricardo, eu encontrei um caderno onde Sofia escreve cartas para uma amiga imaginária. Ela se sente invisível na sua família. Ela acha que não é boa o suficiente. Isso não é normal. Você leu as coisas particulares dela? Estou tentando entender minha filha porque claramente algo está errado. Discutimos por mais 1 hora, mas Ricardo permaneceu irredutível. Para ele, qualquer problema era resultado da minha sensibilidade excessiva e da imaginação de Sofia. Ele se recusava a ver a realidade que estava bem na sua frente. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei na cozinha tomando chá e refletindo sobre nossa situação. Precisava de uma estratégia. Não podia simplesmente cortar relações com a família de Ricardo. Isso criaria um conflito ainda maior e possivelmente prejudicaria Sofia mais ainda. Mas também não podia continuar expondo minha filha a um ambiente onde ela era consistentemente desvalorizada e maltratada. Decidi começar pequeno. Limitaria nossas visitas, criaria desculpas quando necessário e, quando fôssemos às reuniões familiares, permaneceria sempre próxima a Sofia. Não a deixaria sozinha com nenhum membro da família novamente. Também começaria a construir uma rede de apoio alternativa, amigos, vizinhos, colegas de trabalho que pudessem oferecer a Sofia o amor e aceitação que ela merecia. E mais importante, começaria a ter conversas honestas com Sofia sobre autoestima, sobre seu valor como pessoa, sobre o fato de que o problema não estava nela, mas nas limitações de outras pessoas. Era o início de uma jornada difícil, mas necessária. Sofia merecia ter uma infância protegida e amorosa, mesmo que isso significasse enfrentar uma guerra silenciosa com a família do meu marido. Olhei para a casa escura e silenciosa ao meu redor. Em algumas horas, Sofia acordaria para mais um dia. Queria ter certeza de que seria um dia melhor que o anterior. Na semana seguinte, implementei minha primeira mudança. Cancelei nosso almoço dominical tradicional na casa dos sogros, alegando que Sofia estava resfriada. A reação foi imediata. Dona Carmen ligou 3 vezes perguntando sobre a doença de Sofia, com um tom que deixava claro que suspeitava de mentira. Patrícia mandou uma mensagem irônica perguntando se Sofia havia desenvolvido alguma alergia à família. Ricardo ficou claramente irritado, mas não disse nada diretamente. Apenas fez comentários passivo-agressivos sobre como eu estava criando problemas desnecessários e isolando a família. Sofia, por outro lado, pareceu aliviada. Passamos o domingo em casa fazendo biscoitos juntas, assistindo filmes e brincando no jardim. Vi um brilho em seus olhos que não via há meses. Mamãe, podemos fazer isso de novo no próximo domingo? Ela perguntou enquanto lambíamos a colher da massa de biscoito. Claro que podemos, querida. A segunda semana foi mais difícil. Dona Carmen apareceu na nossa casa sem avisar, alegando preocupação com a saúde de Sofia. Ela examinou a criança como se procurasse evidências de doença, claramente suspeitando que eu havia mentido. Sofia parece perfeitamente saudável. Ela comentou com acidez. Sim, ela se recuperou bem. Respondi calmamente. Durante a visita, observei cuidadosamente como Dona Carmen interagia com Sofia. Suas perguntas eram interrogatórios disfarçados. Você tem certeza de que estava doente? O que exatamente você sentiu? Por que sua mãe não me deixou vir cuidar de você? Sofia respondeu com a cautela de uma criança que aprendeu a navegar em terreno perigoso. Suas respostas eram curtas, cuidadosas, calculadas para não ofender. Era deprimente ver uma criança de 9 anos ter que ser tão diplomática. Depois que Dona Carmen foi embora, Sofia veio até mim na cozinha. Mamãe,
Eu fiz alguma coisa errada? A vovó parecia brava comigo. Você não fez nada errado, querida. Absolutamente nada. Então, por que ela estava falando comigo daquele jeito? Como explicar para uma criança que alguns adultos são difíceis de entender? Que às vezes as pessoas agem mal sem motivo justificável. Às vezes os adultos têm problemas próprios que não têm nada a ver conosco, disse finalmente. Você é uma criança maravilhosa, exatamente como você é. Sofia assentiu, mas percebi que ela ainda não acreditava completamente. Anos de críticas sutis e rejeição silenciosa haviam criado feridas profundas em sua autoestima. A terceira semana trouxe uma nova escalada. Patrícia ligou convidando Isabela para dormir na nossa casa, mas especificamente pediu para falar apenas com Sofia sobre assuntos de prima. Fiquei na extensão escutando a conversa. Sofia, sua prima quer muito brincar com você, Patrícia disse com voz melosa. Ela está com saudades. Ok. Sofia respondeu hesitante. Mas você sabe que Isabela é mais nova e precisa de cuidados especiais, não é? Você é mais velha e responsável. Conhecia essa tática. Patrícia estava preparando Sofia para ser babá de Isabela durante a visita, disfarçando a responsabilidade como um privilégio. Interrompi a conversa. Patrícia, Sofia tem apenas 9 anos. Ela não é responsável por cuidar de outras crianças. Oh, Helena, você está exagerando. Elas são primas. É natural que Sofia ajude. Não, não é. Deixe-me falar com Isabela diretamente se ela quer visitar nossa casa. Houve um silêncio tenso antes de Patrícia responder. Talvez seja melhor deixarmos para outra hora. A ligação terminou abruptamente. Sofia olhou para mim com confusão. Eu fiz alguma coisa errada, mamãe. Não, querida. Você não fez nada errado. Mas percebi que Sofia estava começando a entender que havia algo diferente acontecendo. Ela era inteligente e observadora, e começava a notar minha proteção mais ativa. Naquela noite, depois que ela foi dormir, Ricardo finalmente confrontou diretamente. Helena, você está sabotando os relacionamentos familiares. Minha mãe está chateada, Patrícia está ofendida, e Sofia está percebendo a tensão. Sofia está percebendo que alguém finalmente se importa com os sentimentos dela. Você está criando um problema onde não existe. Ricardo, abra os olhos. Sua família trata nossa filha como empregada doméstica. Eles a deixam limpar a casa sozinha enquanto levam a prima para se divertir. Uma vez! Aconteceu uma vez! Foi a primeira vez que eu peguei no flagra. Quantas outras vezes aconteceu sem eu saber? Ele não teve resposta para isso, porque ambos sabíamos que provavelmente havia acontecido muitas outras vezes. A discussão continuou até altas horas, mas chegamos a um impasse. Ricardo estava cego demais pela lealdade à família para ver a verdade, e eu estava determinada demais a proteger Sofia para ceder. No final, estabelecemos um acordo tênue. Continuaríamos visitando a família dele, mas eu permaneceria sempre próxima a Sofia, e qualquer sinal de tratamento inadequado resultaria em nossa saída imediata. Não era ideal, mas era um começo. Durante o mês seguinte, testei esse acordo várias vezes. Nas reuniões familiares, permaneci como uma sombra protetora ao lado de Sofia. Quando Dona Carmen tentava enviá-la para a cozinha, eu intervinha. Quando Patrícia fazia comparações entre Sofia e Isabela, eu mudava de assunto. Quando alguém tentava tratá-la como invisível, eu garantia que ela fosse incluída. A resistência foi imediata e óbvia. Dona Carmen começou a fazer comentários sobre mães superprotetoras. Patrícia sugeria que eu estava mimando Sofia e criando uma criança dependente. Ricardo ficou cada vez mais desconfortável com a tensão, mas pelo menos parou de negar que havia um problema. Sofia, por sua vez, começou a florescer novamente. Com minha proteção constante, ela se tornou mais confiante nas reuniões familiares. Começou a falar mais, a expressar opiniões, a reivindicar seu espaço. E isso incomodou ainda mais a família de Ricardo. A primeira grande explosão aconteceu durante o aniversário de Dona Carmen em março. Era uma festa grande, com parentes distantes e amigos da família. Sofia estava linda em seu vestido novo, empolgada para dar o presente que havíamos escolhido juntas. Tudo correu bem durante as primeiras horas. Sofia brincou com outras crianças, conversou educadamente com os adultos e se comportou perfeitamente. O problema começou na hora de tirar fotos da família. Dona Carmen organizou várias sessões de fotos, começando com fotos oficiais da família imediata. Para minha surpresa e horror, Sofia foi sistematicamente excluída dessas fotos importantes. Sofia, querida,
Que tal você tirar uma foto sua ali no jardim? Dona Carmen sugeriu com voz doce, mas firme. Mas, vovó, eu quero estar na foto da família. Sofia respondeu com a inocência de uma criança que não entende por que está sendo rejeitada. Essa é uma foto especial apenas para os filhos e netos. Você pode tirar fotos depois. Sentiu o sangue subir a cabeça. Filhos e netos. Sofia era a neta dela, mesmo que não biologicamente. Sofia é sua neta, disse calmamente, mas com firmeza. Bem, tecnicamente, Dona Carmen começou. Não tecnicamente. Ela é sua neta. Ponto final. O constrangimento foi palpável. Todos os presentes ouviram a troca, e um silêncio desconfortável se instalou. Patrícia aproveitou o momento para intervir. Helena, não precisa transformar isso numa questão. São apenas fotos. Exatamente, são apenas fotos. Então não há problema algum em incluir Sofia. Ricardo estava visivelmente mortificado, mas não disse nada. Como sempre, deixou que eu fosse a vilã da situação. Finalmente, Sofia foi incluída nas fotos, mas a atmosfera estava arruinada. O resto da festa transcorreu com tensão evidente e saímos mais cedo. No carro, Sofia estava inusualmente silenciosa. Mamãe, por que a vovó não queria que eu estivesse na foto? A pergunta que eu temia, mas que sabia que chegaria eventualmente. Às vezes, os adultos tomam decisões que não fazem muito sentido, querida. Mas eu sou parte da família, não sou? Claro que você é. Você é nossa filha. E isso te faz parte da família Matthews, tanto quanto qualquer outra pessoa. Sofia assentiu, mas vi que ela estava processando algo difícil. Pela primeira vez, ela havia experimentado rejeição aberta e não conseguia negá-la ou minimizá-la. Naquela noite, ela veio ao nosso quarto chorando. Mamãe, eu tive um pesadelo. Sonhei que vocês me devolviam para o lugar onde eu vivia antes. Meu coração se partiu. A rejeição da família havia ativado seus medos mais profundos de abandono. Sofia, me escute bem. Você é nossa filha para sempre. Nada nem ninguém pode mudar isso. Não importa o que outras pessoas digam ou façam, você sempre será nossa família. Deixei ela dormir na nossa cama naquela noite, e Ricardo não protestou. Talvez ele finalmente estivesse começando a entender a gravidade da situação. Na manhã seguinte, ele surpreendeu a ambas trazendo café da manhã na cama. Sofia, ele disse, sentando na beira da cama. Quero que você saiba que você é a coisa mais importante do mundo para mim e sua mãe. Você é nossa filha, nossa família, e ninguém pode mudar isso. Era a primeira vez que eu o ouvia falar assim com Sofia sobre o tema da adoção e aceitação familiar. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sei, papai. Talvez houvesse esperança para nós, afinal. Nos dias seguintes, Ricardo foi mais atencioso com Sofia. Chegou em casa mais cedo para ajudá-la com a lição de casa. Levou-a para tomar sorvete após a escola e até começou a questionar algumas atitudes de sua família. Talvez minha mãe tenha sido um pouco insensível com as fotos, ele admitiu uma noite. Era um pequeno passo, mas significativo. Entretanto, a família de Ricardo não estava disposta a deixar o incidente das fotos passar despercebido. Dona Carmen ligou alguns dias depois, claramente irritada. Helena, precisamos conversar sobre seu comportamento na minha festa. Que comportamento? Você constrangeu toda a família com esse drama desnecessário. Eram apenas fotos de família. Sofia é família. Sofia é uma criança adorável, mas você precisa entender que existem diferenças. Isabela é sangue do nosso sangue. As palavras saíram da boca dela com naturalidade chocante, como se fosse perfeitamente razoável discriminar uma criança com base na genética. Dona Carmen, Sofia é minha filha. Isso a torna parte da família Matthews tanto quanto Isabela. Você pode pensar assim, mas a realidade é mais complicada. A realidade é que vocês estão maltratando uma criança inocente. Maltratando? Helena, você está sendo dramática. Nós sempre tratamos Sofia bem. Deixá-la limpar a casa sozinha enquanto levam a prima para passear é tratar bem? Houve uma pausa antes de ela responder. Sofia gosta de ajudar. É bom para ela aprender responsabilidade. Aos 9 anos? Limpando com produtos químicos que machucaram suas mãos? Você está exagerando essa história das mãos. Era impossível ter uma conversa racional com alguém que se recusava a reconhecer a própria crueldade. Dona Carmen, vou ser clara. Se continuarem tratando Sofia dessa forma, limitarei nossas visitas. Você não pode fazer isso. Ricardo jamais permitiria. Ricardo está começando a entender a situação.
Ela desligou abruptamente, mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. 2 dias depois, Patrícia apareceu na nossa casa, ostensivamente para visitar Sofia, mas claramente em uma missão diplomática. Helena, minha sogra está muito chateada com você. Estou ciente disso. Talvez vocês possam conversar, resolver esse mal-entendido. Não é um mal-entendido, Patrícia. É uma questão de como Sofia é tratada pela família. Sofia é tratada muito bem. Talvez você esteja sendo um pouco sensível demais. A mesma cantilena de sempre. O problema não era o maltrato de Sofia, mas minha sensibilidade excessiva. Durante essa conversa, Sofia brincava no quintal, mas percebi que ela estava prestando atenção ao tom das nossas vozes. Crianças são muito mais perceptivas do que imaginamos. Patrícia, deixe-me fazer uma pergunta. Você deixaria Isabela sozinha limpando uma casa por 3 horas? Bem, Isabela é mais nova. Sofia também é criança. Ela não deveria estar limpando casas nem sendo excluída de fotos familiares. Patrícia suspirou dramaticamente. Helena, você está complicando uma situação simples. Famílias têm dinâmicas complexas. Algumas dinâmicas são tóxicas e precisam mudar. Ela foi embora frustrada, mas eu estava firme na minha posição. Sofia merecia proteção, mesmo que isso significasse confrontar toda a família de Ricardo. Naquela noite, Sofia me surpreendeu com uma pergunta direta. Mamãe, por que a tia Patrícia estava falando sobre mim? Como você sabe que ela estava falando sobre você? Eu ouvi meu nome algumas vezes, e vocês estavam com vozes sérias. Decidi ser honesta com ela, adequada à sua idade. Sofia, às vezes os adultos não concordam sobre como tratar as crianças. Eu quero ter certeza de que você sempre seja tratada com carinho e respeito. E eu não estou sendo tratada assim? A pergunta me pegou desprevenida. Sofia estava começando a entender que havia um problema, mas não conseguia identificá-lo completamente. Você merece ser tratada como uma princesa, querida. Sempre. Por todos. Ela sorriu e me abraçou. Você me trata como uma princesa, mamãe. E sempre vou tratar. Mas eu sabia que precisava fazer mais. Sofia precisava entender seu próprio valor, independente de como outros a tratavam. Comecei a ter conversas regulares com ela sobre autoestima e autoconfiança. Falávamos sobre como ela era especial, talentosa e amada. Li livros infantis sobre famílias diferentes e crianças que superaram dificuldades. Também comecei a criar tradições especiais só nossas. Sábados de manhã se tornaram nosso tempo exclusivo para panquecas e conversas. Implementei noites de filme da Sofia, onde ela escolhia o que assistiríamos e preparávamos pipoca juntas. Gradualmente, vi sua confiança crescer. Ela começou a falar mais sobre seus sentimentos, a expressar preferências mais claramente e a se posicionar quando algo a incomodava. E isso criou um novo conjunto de problemas com a família de Ricardo. Durante uma visita em abril, Sofia recusou-se educadamente a ajudar na cozinha quando Dona Carmen pediu sua assistência. Obrigada, vovó, mas prefiro brincar com as outras crianças. A resposta foi simples e respeitosa, mas claramente não era o que Dona Carmen esperava. Sofia, quando os adultos pedem ajuda, as crianças educadas obedecem. Eu posso ajudar depois, vovó. Agora quero brincar. Dona Carmen olhou para mim com irritação evidente. Helena, você não vai dizer nada? Sofia foi educada e clara. Ela pode brincar. Antigamente as crianças respeitavam os mais velhos. E antigamente muitas coisas estavam erradas, respondi calmamente. O resto da visita foi tenso, mas Sofia se divertiu brincando com outras crianças da família. Pela primeira vez, ela se comportou como uma criança normal em uma reunião familiar. No caminho de volta para casa, ela comentou: Mamãe, foi legal poder brincar hoje. Geralmente tenho que ficar na cozinha. A observação inocente confirmou minhas suspeitas. Sofia estava acostumada a ser tratada como ajudante, não como criança. Você sempre pode brincar, querida. Você é criança, não empregada. Eu sei disso agora. Agora. Como se antes ela não soubesse que merecia ser tratada como criança. As próximas semanas trouxeram uma escalada previsível. Dona Carmen ligava constantemente com reclamações sobre minha permissividade com Sofia. Patrícia fazia comentários sarcásticos sobre crianças mimadas, sempre que nos encontrávamos. Ricardo estava preso no meio, claramente dividido entre lealdade à família de origem e proteção à família nuclear. Helena, você não pode declarar guerra à minha família, ele disse uma noite. Não declarei guerra. Estou protegendo nossa filha. Mas você está isolando Sofia dos avós e primos.
Estou protegendo Sofia de maltrato. Era sempre a mesma discussão circular. Ricardo reconhecia vagamente que havia problemas, mas não conseguia aceitar que sua família fosse capaz de crueldade deliberada. O ponto de virada veio em maio, durante o aniversário de Isabela. A festa foi elaborada. Salão alugado, decoração temática, animador profissional. Sofia estava animada para ir. Havia escolhido um presente especial para a prima. Tudo começou bem. Sofia brincou com outras crianças, participou das atividades e se divertiu genuinamente. O problema começou na hora de cantar parabéns. Isabela, como aniversariante, ficou no centro da atenção. Todos se posicionaram ao redor dela para a foto oficial. Sofia naturalmente se colocou ao lado da prima, sorrindo para a câmera. Sofia, querida, você pode ficar um pouco para trás? Patrícia pediu com voz doce, mas firme. Por quê? Para que todos possam ver a aniversariante melhor. Sofia obedeceu, movendo-se alguns passos para trás. Mas quando as fotos foram tiradas, ela estava praticamente fora do enquadramento. Não foi acidente. Foi deliberado. Após a festa, quando as fotos foram compartilhadas no grupo da família, Sofia aparecia apenas parcialmente em algumas, e estava completamente ausente das fotos oficiais. Quando confrontei Patrícia sobre isso, ela disse que foram apenas questões de ângulo e iluminação. Mas Sofia não era boba. Ela percebeu o padrão. Mamãe, por que eu nunca apareço direito nas fotos da família? A pergunta me destruiu. Como explicar para uma criança que ela estava sendo sistematicamente apagada da história visual da família? Às vezes as pessoas não prestam atenção suficiente em incluir todos, disse cuidadosamente. Mas a Isabela sempre aparece no meio. Ela sempre está no lugar certo. Sofia estava começando a entender que não era coincidência. Naquela noite conversei seriamente com Ricardo. Isso precisa parar. Sofia está percebendo que está sendo excluída propositalmente. Você está vendo o problema onde não existe. Ricardo, olhe as fotos da festa. Me diga onde Sofia aparece. Mostrei-lhe todas as fotos do evento. Em nenhuma delas Sofia estava posicionada centralmente ou com destaque. Ela sempre estava nas bordas, atrás de alguém, ou completamente cortada fora. Pela primeira vez, Ricardo ficou em silêncio olhando as evidências. Pode ter sido acidental, ele disse finalmente, mas sem convicção. 12 fotos diferentes, todas acidentalmente cortando Sofia fora? Qual a probabilidade estatística disso? Ele não teve resposta. Ricardo, nossa filha está sendo sistematicamente apagada da história familiar. Isso não é acidental, é intencional. Deixei-o sozinho com as fotos e sua consciência. Na manhã seguinte, Sofia veio até mim com uma pergunta que me partiu o coração. Mamãe, você pode me ensinar a ficar invisível? Por que você gostaria de ser invisível? Porque parece que eu já sou mesmo. Então talvez seja mais fácil se eu aprender a fazer direito. Sentei no chão ao lado dela e a puxei para meu colo. Sofia, você não é invisível. Você é a pessoa mais importante do mundo para mim e seu pai. Você é brilhante, bonita, inteligente e especial. Mas a família do papai não pensa assim. Era a primeira vez que ela verbalizava diretamente o problema. Às vezes as pessoas têm dificuldade para mostrar amor. Isso não significa que você não mereça amor. Mas por que é difícil para eles me amarem? Como explicar preconceito e favoritismo para uma criança de 9 anos? Às vezes os adultos têm ideias antigas sobre família que não fazem sentido. Isso é problema deles, não seu. Sofia assentiu pensativamente. Eu não quero mais ir nas festas deles. Tudo bem. Você não precisa ir se não quiser. Mesmo que o papai fique triste? Mesmo assim. Você não precisa estar em lugares onde não se sente bem-vinda. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Sofia precisava saber que tinha controle sobre sua própria exposição a situações prejudiciais. Naquela tarde, quando Ricardo chegou do trabalho, Sofia foi até ele. Papai, eu não quero mais ir nas festas da sua família. Ricardo olhou para mim como se eu houvesse colocado essas palavras na boca dela. Por que não, princesa? Porque eu não me sinto bem lá. Sempre me sinto pequena e errada. A honestidade brutal de Sofia deixou Ricardo visivelmente abalado. Você nunca está errada, Sofia. Você é perfeita do jeito que é. Então, por que eles me fazem sentir errada? Ricardo não teve resposta para essa pergunta. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Ricardo se sentou comigo na sala. Helena, acho que você estava certa. Sobre o quê? Sobre minha família. Sobre como eles tratam Sofia.
Era a primeira vez que ele admitia abertamente que havia um problema. O que te fez mudar de ideia? As fotos. E o que Sofia disse hoje? Ela nunca mentiu para mim, e se ela se sente pequena e errada na minha família, então algo está muito errado. Senti alívio e esperança. Finalmente, Ricardo estava vendo a situação claramente. O que fazemos agora? Ele perguntou. Protegemos nossa filha, estabelecemos limites e criamos um ambiente onde ela se sinta amada e valorizada. Ricardo assentiu. Eu vou conversar com minha mãe. Tem certeza? Tenho. Sofia é minha prioridade. Sempre deveria ter sido. 2 dias depois, Ricardo foi visitar Dona Carmen sozinho. A conversa durou 3 horas e foi, segundo ele, uma das mais difíceis de sua vida. Quando voltou para casa, estava visivelmente abalado. Como foi? Perguntei. Horrível. Ela negou tudo no início, depois admitiu que sempre teve reservas sobre Sofia porque ela não é sangue do sangue. Disse que tentou aceitar, mas nunca conseguiu sentir por Sofia o que sente por Isabela. Pelo menos foi honesta. E disse que não vai mudar, que é assim que se sente e não pode fingir o contrário. Era doloroso, mas ao menos agora sabíamos onde estávamos. E agora? Agora protegemos Sofia, limitamos o contato e construímos nossa própria família, baseada no amor real, não na obrigação. Foi o início de uma nova fase para nós. Reduzimos drasticamente nossas visitas à família de Ricardo. Quando íamos, permanecíamos por períodos curtos e sempre juntos. Sofia floresceu com essa proteção. Ela se tornou mais confiante, mais expressiva, mais alegre. Começou a fazer novos amigos na escola e se interessou por atividades como natação e pintura. Criamos nossas próprias tradições familiares. Sábados se tornaram dias de aventura. Museus, parques, cinemas. Domingos eram para projetos em casa. Cozinhar juntos, jardinagem, jogos de tabuleiro. Sofia começou a rir mais, a sonhar em voz alta sobre o futuro, a falar sobre seus medos e esperanças sem hesitação. Mamãe, ela disse um dia enquanto plantávamos flores no jardim, eu gosto mais da nossa família pequena do que da família grande. Por quê? Porque na nossa família pequena todo mundo importa igualmente. Era uma observação profunda vinda de uma criança de 9 anos. Durante o verão, fizemos uma viagem só nós 3 para a praia. Foi a primeira vez que Sofia experimentou férias em família, sem a pressão de visitar parentes. Ela construiu castelos de areia, coletou conchas, aprendeu a nadar no mar. Mas o que mais me emocionou foi vê-la relaxada e livre, sem a tensão que sempre carregava durante eventos familiares. Posso perguntar uma coisa? Ela disse uma noite enquanto caminhávamos na praia. Claro. Você se arrepende de me ter adotado? Por causa dos problemas com a família do papai? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Sofia, adotar você foi a melhor decisão da minha vida. Você é o maior presente que já recebi. Mesmo com todos os problemas? Especialmente por causa dos problemas. Eles me ensinaram a ser uma mãe melhor, uma pessoa mais forte. Ela sorriu e pegou minha mão. Eu também acho que foi uma boa decisão. Você acha? Sim. Mesmo que seja difícil às vezes, eu gosto de ser sua filha. Naquele momento, na areia morna da praia, com as ondas quebrando aos nossos pés, senti que havíamos encontrado nosso lugar no mundo. Não precisávamos da aprovação de ninguém mais. Em agosto, recebemos um convite para o casamento de um primo de Ricardo. Era um evento grande, e toda a família estaria presente. Sofia leu o convite comigo. Você quer ir? Perguntei. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, mas só se você prometer que vamos embora se eu me sentir mal. Prometo. E se você prometer que vai ficar perto de mim? Sempre. Então eu quero ir. Quero mostrar que eu cresci. E ela havia crescido. Nos últimos meses, Sofia desenvolveu uma confiança interior que não dependia da aprovação externa. O casamento foi um teste interessante. Sofia se comportou com dignidade e autoconfiança. Quando Dona Carmen tentou envolvê-la em tarefas de ajudante, Sofia educadamente declinou. Obrigada, vovó, mas eu prefiro assistir à cerimônia. Quando Patrícia fez uma comparação entre Sofia e Isabela, Sofia simplesmente disse: cada pessoa é diferente e especial do seu jeito. E quando chegou a hora das fotos familiares, Sofia se posicionou onde queria estar e permaneceu lá, sorrindo com confiança. Houve algumas tentativas de movê-la ou excluí-la, mas Sofia manteve sua posição com uma determinação tranquila, que impressionou até mesmo os adultos ao redor. No final da festa,
Várias pessoas comentaram sobre como Sofia estava mais madura e mais segura de si. Ela havia encontrado sua voz e sua força. No carro voltando para casa, Sofia estava radiante. Mamãe, acho que eles finalmente me viram hoje. Como assim? Eles me viram como pessoa, não só como problema. Foi legal. Havia orgulho em sua voz, mas também uma independence healthy. Ela não precisava mais da aprovação deles para se sentir valiosa. Setembro trouxe uma revelação inesperada. Enquanto organizava papéis antigos para uma mudança de casa, encontrei documentos que mudaram tudo. Enterrados em uma pasta empoeirada, estavam papéis da minha própria adoção. Eu havia sido adotada aos 2 anos de idade. Durante toda a minha vida, acreditei ser filha biológica dos meus pais. Nunca houve menção à adoção, nunca houve diferenças no tratamento. Mas ali estavam os documentos oficiais, com datas, assinaturas e carimbos. Fiquei olhando para os papéis em choque total. Minha identidade inteira precisava ser reconsiderada. Liguei para minha mãe imediatamente. Mãe, preciso perguntar uma coisa. Eu fui adotada? Houve um longo silêncio antes dela responder. Onde você achou essa informação? Encontrei os papéis. Por que nunca me contaram? Porque você era nossa filha desde o momento que chegou. A adoção era apenas um detalhe legal. Um detalhe legal? Mãe, isso explica tanto. Explica o quê? Por que sempre me senti diferente na família do Ricardo? Por que Dona Carmen sempre foi fria comigo? Ela sabia, não sabia? Minha mãe suspirou. Algumas pessoas da família de Ricardo sabiam. Achamos que não importava. Mas importava. Explicava décadas de tratamento subtilmente diferente, comentários aparentemente inocentes, a sensação constante de que eu não estava totalmente incluída. E agora, essa mesma dinâmica estava sendo repetida com Sofia. Era um padrão geracional de discriminação baseada em origem biológica. Naquela noite, contei para Ricardo sobre minha descoberta. Você sabia? Perguntei. Minha mãe mencionou uma vez, há muitos anos. Eu não achei que importasse. Importa, Ricardo. Explica por que sua mãe nunca me aceitou completamente. E explica por que ela rejeita Sofia. Mas você é adulta. Conseguiu superá-lo. Consegui porque tive pais que me amaram incondicionalmente. Sofia está enfrentando rejeição direta. É diferente. A descoberta da minha própria adoção me deu uma perspectiva completamente nova sobre a situação de Sofia. Eu havia vivenciado uma forma sutil da mesma discriminação que ela estava enfrentando abertamente, mas também me deu algo mais: a certeza de que era possível criar uma família baseada no amor, não na genética. Meus pais adotivos me amaram completamente. Nunca me trataram como cidadã de segunda classe. Nunca me fizeram sentir que eu devia gratidão eterna por ter sido aceita. Era isso que Sofia merecia: amor incondicional, não tolerância grudging. Decidi contar para Sofia sobre minha própria adoção. Sofia, descobri algo interessante sobre nossa família. O quê? Eu também fui adotada quando era pequena. Seus olhos se arregalaram. Sério? Sério. Eu tinha 2 anos, como você tinha 3. Isso significa que somos iguais? Significa que somos 2 pessoas sortudas que encontraram famílias que nos amaram. Sofia processou essa informação com a seriedade de uma criança que estava aprendendo sobre complexidades adultas. Isso significa que os seus pais adotivos foram seus pais de verdade? Sim. Os pais de verdade são aqueles que cuidam de você, não necessariamente aqueles que compartilham DNA. E isso significa que você é minha mãe de verdade? Claro que sou. Você tem alguma dúvida disso? Ela sorriu, um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Não, nunca tive dúvida. Então você entende que família é sobre amor, não sobre biologia. Entendo. A conversa nos aproximou ainda mais. Sofia se sentiu menos sozinha sabendo que eu havia passado por uma experiência similar. Também lhe deu uma nova perspectiva sobre a rejeição da família de Ricardo. Não era sobre ela especificamente. Era sobre um preconceito antigo contra crianças adotadas. Em outubro, Dona Carmen fez uma última tentativa de reconciliação. Ela ligou pedindo para conversar comigo pessoalmente. Helena, acho que tivemos alguns mal-entendidos. Não foram mal-entendidos, Dona Carmen. Talvez possamos começar de novo. Sofia está crescendo, e talvez eu tenha sido muito rígida. Era uma oferta de paz, mas eu sabia que vinha de um lugar de conveniência, não de mudança genuína. Dona Carmen, Sofia não precisa provar nada para ser aceita. Ela merece amor incondicional exatamente como ela é.
Claro, é claro que ela merece. E isso significa tratá-la exatamente como você trataria qualquer neta biológica. Houve uma pausa. Bem, há certas diferenças práticas. Não há diferenças. Ela é sua neta. Ponto final. Helena, você sabe que é mais complicado que isso. Na verdade, é exatamente tão simples quanto isso. A conversa terminou sem resolução. Dona Carmen não estava disposta a mudar fundamentalmente sua atitude, apenas a gerenciar melhor as aparências. Mas eu já não precisava de sua aprovação ou aceitação. Sofia também não. Havíamos construído nossa própria base de amor e apoio. Em novembro, Sofia se juntou ao time de natação da escola. Sua primeira competição foi emocionante. Ela ficou em terceiro lugar na categoria de peito. Após a competição, ela correu para nós com sua medalha de bronze brilhando. Mamãe, papai, vocês viram? Eu ganhei! Vimos! Estamos tão orgulhosos de você! Posso ligar para a vovó e contar? A pergunta me pegou de surpresa. Sofia ainda queria compartilhar suas conquistas com Dona Carmen, apesar de tudo. Claro que pode. Ela ligou imediatamente, radiante de alegria. Vovó, eu ganhei uma medalha na natação. Pude ouvir a resposta cautelosa de Dona Carmen através do telefone. Que bom, querida. Terceiro lugar é muito bom para uma primeira competição. Havia condescendência na voz dela, uma falta de entusiasmo genuíno. Sofia não pareceu notar, ou escolheu ignorar. Vou treinar mais para a próxima competição. Claro, querida. Quando Sofia desligou, ela estava ainda sorrindo, mas algo em seus olhos havia mudado. Ela não pareceu muito empolgada. Sofia observou calmamente. Às vezes as pessoas não sabem como demonstrar alegria, respondi. Ou talvez ela não esteja realmente alegre, Sofia disse com uma maturidade que me surpreendeu. O que importa é que você está alegre com sua conquista. Sim. E vocês estão alegres também. Isso é o que importa. Sofia havia aprendido a valorizar a opinião das pessoas que realmente se importavam com ela, e a não buscar validação daqueles que eram incapazes de oferecê-la genuinamente. Era uma lição valiosa para uma criança de 9 anos. O Natal daquele ano foi diferente. Em vez de passarmos o dia inteiro na casa dos sogros, decidimos criar nossas próprias tradições. Acordamos em casa, abrimos presentes juntos e preparamos um almoço especial. À tarde, visitamos rapidamente a família de Ricardo, mas voltamos para casa no final da tarde. Sofia se divertiu mais naquele Natal do que em qualquer outro que eu me lembrasse. Ela estava relaxada, natural, genuinamente feliz. Mamãe, ela disse enquanto ajudava a lavar a louça no final do dia. Esse foi o melhor Natal da minha vida. Por quê? Porque foi sobre nós. Nossa família. Não precisamos fingir ser pessoas diferentes. Essa observação me tocou profundamente. Sofia havia articulado algo que eu sentia há anos. A necessidade de ser autêntica versus a pressão de performar para a aceitação familiar. Você se sentia como se precisasse fingir antes? Às vezes. Como se eu precisasse ser mais quieta, ou mais útil, ou menos eu mesma. Você nunca precisa ser menos você mesma. Você é perfeita exatamente como é. Sofia sorriu e me abraçou. Eu sei disso agora. Agora. Ela sabia disso agora, aos 10 anos. Quanto sofrimento poderia ter sido evitado se ela soubesse desde o início? Mas não havia sentido em lamentar o passado. O importante era garantir que ela crescesse sabendo seu valor, independente da opinião de outros. Em janeiro, começamos terapia familiar para ajudar Sofia a processar todas as mudanças e descobertas do ano anterior. A terapeuta, doutora Santos, era especializada em dinâmicas familiares e adoção. Sofia, ela perguntou durante nossa primeira sessão, como você se sente sobre sua família agora? Bem, Sofia respondeu pensativamente. Eu entendo que algumas pessoas na família do meu pai não conseguem me amar do jeito que deveriam. Mas isso é problema deles, não meu. E como isso te faz sentir? Um pouco triste às vezes, mas principalmente aliviada. Porque agora eu não preciso ficar tentando fazer eles me amarem. A maturidade emocional de Sofia impressionou até mesmo a terapeuta. E o que você acha sobre adoção agora? Acho que é uma coisa boa. Significa que alguém escolheu você de propósito. Não foi acidente, foi escolha. Você sempre pensou assim? Não. Antes eu pensava que significava que eu não era boa o suficiente para minha família de nascimento. Agora penso que significava que eu estava destinada para uma família melhor. Era uma mudança fundamental de perspectiva. Sofia havia transformado a narrativa da rejeição em uma história de destino e escolha.
Durante as próximas sessões, trabalhamos na construção da autoestima de Sofia e no fortalecimento de nossos vínculos familiares. Ricardo também participou ativamente, finalmente entendendo o impacto que a dinâmica familiar havia tido em sua filha. Eu falhei com você, ele disse para Sofia durante uma sessão. Como? Eu deveria ter te protegido melhor. Deveria ter confrontado minha família mais cedo. Sofia pensou antes de responder. Papai, você aprendeu. E agora você me protege. Isso é o que importa. A capacidade de perdão de Sofia era extraordinária. Em março, recebemos convite para o aniversário de Dona Carmen. Era o primeiro evento familiar desde o Natal. Vocês querem ir? Perguntei para Sofia e Ricardo. Ricardo estava hesitante. Talvez seja uma oportunidade de mostrar que mudamos. Sofia considerou cuidadosamente. Eu quero ir, mas com regras. Que regras? Se alguém for rude comigo, nós vamos embora. Se tentarem me excluir de alguma coisa, eu vou falar alguma coisa. E se eu quiser ir embora, nós vamos. Concordo com todas essas regras. Ricardo disse. Eu também. Acrescentei. A festa foi um teste interessante. Sofia chegou com uma confiança serena que surpreendeu a todos. Quando Dona Carmen tentou direcioná-la para atividades separadas das outras crianças, Sofia educadamente declinou. Prefiro ficar com meus primos, obrigada. Quando Patrícia fez um comentário sobre como Sofia estava diferente, Sofia respondeu. Estou mais confiante. É legal se sentir bem consigo mesma. E quando chegou a hora das fotos, Sofia se posicionou onde queria estar e permaneceu lá, sorrindo naturalmente. Houve alguns momentos tensos, mas Sofia navegou por eles com uma dignidade que impressionou até mesmo os críticos. No final da festa, várias pessoas comentaram sobre a maturidade e autoconfiança de Sofia. Dona Carmen se aproximou de nós antes de irmos embora. Sofia está muito assertiva, ela comentou. Ela está confiante, corrigi. É uma qualidade positiva. Claro, é só diferente. Diferente de uma criança que aceita tratamento inadequado? Sim, é diferente. Dona Carmen não teve resposta para isso. No carro, Sofia estava pensativa. Como você se sentiu hoje? Perguntei. Bem, eu consegui ser eu mesma e eles tiveram que lidar com isso. E como foi isso? Libertador. Em maio, Sofia completou 10 anos. Decidimos fazer uma festa pequena em casa, apenas com amigos próximos e pessoas que realmente se importavam com ela. Foi uma celebração alegre e autêntica. Sofia riu, brincou e brilhou sendo o centro das atenções de uma forma positiva. Dona Carmen e Patrícia vieram, mas ficaram claramente desconfortáveis com a atmosfera informal e genuinamente carinhosa. Esta é uma festa muito casual, Patrícia comentou. É uma festa divertida, Sofia respondeu. Gosto quando as pessoas são relaxadas e reais. Durante a festa, observei Sofia interagindo com confiança com adultos e crianças. Ela havia se tornado uma criança segura de si, capaz de expressar suas necessidades e defender seus limites. Quando chegou a hora de cortar o bolo, ela fez um discurso pequeno. Quero agradecer todo mundo que veio, especialmente as pessoas que me amam do jeito que eu sou, não do jeito que acham que eu deveria ser. Era uma distinção sutil, mas poderosa. Após a festa, enquanto limpávamos juntos, Sofia me fez uma pergunta. Mamãe, você acha que eu vou ser uma boa mãe um dia? Por que pergunta isso? Porque eu quero ter certeza de que vou amar meus filhos do jeito certo. Sofia, você já demonstra tanto amor e compaixão. Tenho certeza de que será uma mãe maravilhosa. Mesmo se eu adotar? Especialmente se você adotar. Você entende como é importante fazer uma criança se sentir verdadeiramente querida. Sofia sorriu. Talvez eu adote uma criança mais velha, para que ela saiba que foi escolhida de propósito. A ideia de que Sofia poderia transformar sua experiência em algo positivo para outra criança me encheu de orgulho. Em junho, completou-se 1 ano desde que descobri Sofia limpando sozinha na casa dos sogros. Durante esse ano, nossa família havia se transformado completamente. Sofia havia encontrado sua voz e sua força. Ricardo havia aprendido a priorizar sua família nuclear. E eu havia descoberto que proteger minha filha era mais importante que manter a paz com parentes tóxicos. Mãe, Sofia disse uma tarde enquanto regávamos as plantas no jardim. Obrigada por me proteger. Você não precisa me agradecer. É meu trabalho te proteger. Mas você fez mais que proteger. Você me ensinou a me proteger sozinha. Era verdade.
O maior presente que eu havia dado para Sofia não foi apenas proteção, mas autodefesa emocional. E agora? Perguntei. Como você se sente sobre tudo? Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Me sinto sortuda. Não porque tenho uma família perfeita, mas porque tenho uma família real. Pessoas que me amam de verdade, não porque têm que amar. Você acha que nossa família é real? Sim, porque quando alguém da nossa família machuca, os outros cuidam. Quando alguém conquista alguma coisa, todos ficam felizes de verdade. E quando alguém precisa de ajuda, todo mundo ajuda. Era uma definição linda de família funcional. E você está feliz? Estou feliz sendo eu mesma. Não preciso fingir ser outra pessoa para ser amada. Naquele momento, no jardim que havíamos cultivado juntas, com o sol da tarde iluminando o rosto confiante de Sofia, soube que havíamos vencido. Não havíamos vencido uma guerra contra a família de Ricardo. Havíamos vencido algo mais importante: a batalha pela autoestima e autoaceitação de Sofia. Ela sabia quem era, sabia seu valor, e sabia que merecia ser amada exatamente como era. Era tudo o que uma mãe poderia desejar para sua filha. No final do verão, Sofia me surpreendeu com um projeto de escola sobre famílias modernas. Ela havia escolhido escrever sobre adoção. As famílias são como jardins, ela havia escrito. Não importa como as plantas chegaram lá, se nasceram ali ou foram transplantadas. O que importa é como são cuidadas. Com amor, água e luz solar, qualquer planta pode florescer. Era uma metáfora poética e precisa. Você gosta da sua redação? Perguntei. Gosto, porque é verdade. E porque talvez ajude outras crianças adotadas a entenderem que não há nada de errado com elas. Sofia havia transformado sua dor em propósito. No outono, recebemos uma ligação inesperada. Uma prima distante de Ricardo estava enfrentando dificuldades para adotar uma criança e queria conselhos. Helena, ouvi dizer que vocês tiveram uma experiência muito positiva com a adoção. Poderiam me ajudar? Era irônico. Depois de anos sendo tratadas como cidadãs de segunda classe por causa da adoção, agora éramos vistas como especialistas bem-sucedidas. Claro, ficaremos felizes em ajudar. Sofia participou ativamente da conversa, compartilhando sua perspectiva com uma maturidade impressionante. A coisa mais importante, ela disse para a prima, é fazer a criança saber que foi escolhida de propósito, que vocês realmente a queriam. E se a família não aceitar bem a criança? A prima perguntou. Então a família está errada. Sofia respondeu sem hesitação. A criança não precisa provar nada para ninguém. Ela só precisa ser amada pelos pais. A conversa durou horas, e no final, a prima estava confiante e preparada para seguir em frente com a adoção. Sofia, ela disse antes de desligar, você é uma menina muito sábia. Sua família teve sorte em encontrá-la. Na verdade, Sofia corrigiu gentilmente, eu tive sorte em encontrar eles. Era uma distinção importante. Sofia não se via mais como um favor que havíamos feito ao mundo, mas como uma pessoa valiosa que enriqueceu nossa vida. Em dezembro, durante as festas de fim de ano, fizemos nossa segunda celebração independente. Desta vez, convidamos alguns amigos próximos e criamos uma atmosfera ainda mais calorosa e autêntica. Sofia estava radiante, servindo como pequena anfitriã, apresentando pessoas, garantindo que todos se sentissem incluídos. Ela tem um dom natural para fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, comentou nossa vizinha, Dona Rosa. Ela sabe como é se sentir excluída, respondi. Isso a tornou mais sensível aos sentimentos dos outros. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Sofia se sentou comigo na sala ainda decorada. Mamãe, posso te dizer uma coisa? Sempre. Eu costumava sonhar que um dia a família do papai ia me amar tanto quanto ama a tia Isabela. E agora? Agora eu sonho em criar uma família onde todas as crianças se sintam igualmente amadas desde o primeiro dia. Esse é um sonho lindo. E você sabe qual é a melhor parte? Qual? Eu já tenho o modelo de como fazer isso. Vocês me ensinaram. Naquele momento, percebi que nossa jornada havia se transformado de uma história de rejeição e dor em uma história de crescimento e propósito. Sofia não apenas havia sobrevivido ao tratamento injusto, ela havia prosperado apesar dele. E mais importante, havia transformado a experiência em sabedoria e compaixão. Sofia, disse, puxando-a para mais perto. Você sabe que eu te amo incondicionalmente, não é? Sei. E você sabe que eu também te amo incondicionalmente? Sei.
Então somos uma família de verdade. A mais real que existe. Olhei ao redor da nossa sala, decorada com fotos que incluíam Sofia em posições centrais, com desenhos dela na geladeira, com evidências em todo lugar de uma criança amada e valorizada. Não era uma casa perfeita ou uma família sem problemas, mas era nossa, construída sobre fundação sólida de amor genuíno e aceitação incondicional. Sofia havia encontrado seu lugar no mundo, não porque conseguiu se encaixar nas expectativas de outros, mas porque aprendeu a valorizar a si mesma. E eu havia encontrado meu propósito como mãe. Não era manter a paz a qualquer custo, mas proteger e nutrir a criança que Deus havia colocado em meus cuidados. Na véspera do ano novo, enquanto Sofia dormia tranquilamente em seu quarto, sentei-me na varanda refletindo sobre os últimos 2 anos. Havia sido uma jornada difícil, cheia de confrontos dolorosos e decisões complicadas. Mas olhando para trás, não mudaria nada. Sofia estava florescendo. Ricardo havia crescido como pai e marido, e nossa família nuclear havia se tornado mais forte do que nunca. As relações com a família estendida permaneciam tensas, mas estáveis. Dona Carmen e Patrícia haviam aprendido a respeitar nossos limites, mesmo que não concordassem com eles. E o mais importante, Sofia havia aprendido que seu valor não dependia da aprovação de outros. Quando os fogos de artifício começaram à meia-noite, acordei Sofia para assistirmos juntas. Mãe, ela disse, sonolenta mas sorrindo. Qual é seu desejo para o ano novo? Que você continue crescendo forte e confiante. O meu é que outras crianças adotadas aprendam que são especiais também. Esse é um desejo lindo. E que você continue sendo a melhor mãe do mundo. Você acha que sou uma boa mãe? A melhor. Porque você me ensinou a me amar. Era o maior elogio que uma mãe poderia receber. Hoje, 2 anos depois daquele dia traumático na cozinha dos sogros, olho para Sofia, agora com 11 anos, e vejo uma jovem confiante, compassiva e resiliente. Ela ainda visita a família de Ricardo ocasionalmente, mas sempre em seus próprios termos. Ela estabelece limites, expressa suas necessidades e se retira quando necessário. Dona Carmen e Patrícia aprenderam a respeitá-la, mesmo que nunca tenham aprendido a amá-la completamente. E isso está bem. Sofia não precisa mais da aprovação delas. Ricardo se tornou o pai que Sofia sempre mereceu. Protetor, presente e orgulhoso. Ele finalmente entendeu que família nuclear vem primeiro. E eu aprendi que proteger uma criança às vezes significa enfrentar toda uma família. Mas é um preço que vale a pena pagar. Sofia frequentemente me pergunta sobre sua família biológica. Explico o que sei, que não era muito, e ofereço procurar mais informações quando ela estiver pronta. Talvez um dia, ela diz. Mas agora estou feliz com a família que tenho. Ultimamente, Sofia expressou interesse em trabalhar com crianças órfãs quando crescer. Quer se tornar assistente social ou psicóloga infantil. Quero ajudar crianças que se sentem diferentes. Ela explica. Mostrar para elas que diferente não significa menos valioso. É um propósito nobre, nascido de sua própria experiência de superação. Às vezes, quando estamos no jardim juntas, agora um espaço exuberante cheio de flores e ervas que plantamos lado a lado, reflito sobre como longe chegamos. O jardim se tornou metáfora de nossa jornada. Cada planta foi cuidadosamente escolhida, plantada com amor e nutrida com paciência. Algumas floresceram imediatamente, outras levaram tempo, mas todas encontraram seu lugar e propósito, como Sofia, como nossa família. Mãe, Sofia disse recentemente enquanto colhíamos tomates. Obrigada por nunca desistir de mim. Sofia, eu nunca poderia desistir de você. Você é minha filha. Mas você poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Poderia ter deixado as coisas como estavam para evitar conflitos. O caminho mais fácil raramente é o caminho certo. Eu sei. E estou feliz que você escolheu o caminho certo, mesmo sendo mais difícil. Você sempre valeu qualquer dificuldade. Sofia sorriu e me abraçou, suas mãos ainda sujas de terra, seu rosto radiante de felicidade genuína. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha filha. Para sempre. E ali, no jardim que construímos juntas, cercadas por vida que havíamos cultivado com amor e dedicação, soube que nossa história havia encontrado seu final feliz. Não porque todos os problemas foram resolvidos ou todas as pessoas mudaram, mas porque Sofia havia encontrado sua força interior, sua autoestima e seu lugar no mundo. Ela não era mais a neta esquecida. Era uma jovem amada, valorizada e confiante, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxesse.
E isso, para uma mãe, é a maior vitória de todas.